Celebrar a vitória de Jesus Cristo sobre o mundo, sobre a morte, lá na cruz do Calvário. E ele disse, na sua última ceia com os seus discípulos, ele tomando o pão em suas mãos, por favor, Ana, por favor, querida, tomando o pão em suas mãos, tendo dado graças, partiu o pão, dizendo: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Jesus, ele disse: ninguém tira a minha vida, não, eu estou dando. O que significa que Jesus, ele não estava dominado pela situação. Jesus, ele não estava sendo vítima de uma conspiração. Jesus não estava sendo agora vítima de um acidente. Não, aquilo era plano de Deus. Muitos de nós, muitas vezes, não compreendemos os planos de Deus, mas Jesus compreendia. Sabia que aquele plano não terminaria em morte, terminaria em vida. Entenda uma coisa, Jesus esteve no controle do início ao fim. Nada pegou ele de surpresa. A Bíblia diz que Jesus sabia o que iria acontecer com ele. Ele sabia. E assim, que cada passo que ele deu em direção ao Calvário, ele não foi apanhado de surpresa, ele estava no controle. Assim também, eu creio, que nós estamos chegando ao final de 25, perdão. E cada dia, desses 365 dias, o Senhor está no controle. Muitas vezes fomos apanhados de surpresa, por alguma situação, mas o Senhor nunca foi. O Senhor continua no controle. Amém? Daí, depois que ele consagrou o pão, ele tomou o cálice nas suas mãos, dizendo: esse é o cálice da nova e eterna aliança do meu sangue. Ora, Jesus estava abrindo um novo caminho. Jesus estava dando uma nova oportunidade para você e eu podermos ver coisas que olhos, ouvidos e corações nunca presenciaram. Nós que temos esse propósito, vamos presenciar coisas grandes em Cristo Jesus. Amém? Você vai receber o pão e também o suco, e depois vamos orar no nome de Jesus. A morte venceste, a tumba vazia agora está, os céus te adoram, e toda a tua glória,
Aleluia. Aleluia. Segure aí o pão. Vamos consagrar. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero, Senhor, nesta noite, Senhor, de Santa Ceia, dezembro de 2025, profetizar, meu Pai amado, que o teu sacrifício vivo, definitivo, o sacrifício maior, tem poder sobre as nossas vidas. E que o Senhor venha, meu Pai, fortalecer a fé do teu povo, para que teu povo continue avançando, meu Pai, andando debaixo da tua promessa, glorificando e exaltando o teu santo nome, para que as forças do inferno, Senhor, não prevaleçam contra a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos comer o pão? Semelhantemente, depois de cear, Jesus, ele tomou o cálice. Abra aí o teu suco. Ergueu aos céus, tendo dado graças, disse: esse é o meu sangue, que é derramado por vós. É o símbolo da nova e eterna aliança. A aliança que Deus tem com o seu povo. A aliança que Deus tem contigo, a aliança que o Senhor tem com a igreja. E é através desse sangue, que tem poder, puro, carmesim, é que nós somos salvos, somos libertos do pecado e temos a oportunidade especial, única, de podermos entrar na presença do Senhor com a vida eterna como recompensa. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, o teu sangue que é vida, o teu sangue que é poder, o teu sangue, meu Pai, que foi o preço, meu Deus, caro que foi pago, e por ele nós fomos comprados e feitos, ó Pai, reis e sacerdotes, ó Deus, para a glória de Deus, Pai. Ó Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tomai e bebei. Vamos tomar? Aleluia. Agora nós vamos orar. Vamos orar. Você vai curvar a tua cabeça e vamos orar juntos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor. Chegamos em dezembro, Pai, tomamos a última ceia do ano e nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem cuidado de nós, e nós cremos que nós vamos avançar, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor vai nos dar a bênção, o Senhor vai nos dar a vitória. Vem abençoar a tua igreja, vem Espírito, vem abençoar, abençoa todos os sonhos, serão realizados todos os projetos. Abra a janela no céu da vida do teu povo, vem curar, Pai, vem libertar, vem levantar aquele que está caído, prostrado. Renova, Senhor, renova, e que o teu sangue, Jesus, cubra nossas vidas, Pai. E nós queremos declarar: 2025 foi o ano de bênção, foi o ano de vitória. Nós vencemos em nome de Jesus. E cantará Suriandalaia, Arabala Suricandalaia, e Cará Suricandalé, Suriandalaia. Espírito Santo, eis aqui a tua igreja. Nós queremos te louvar, nós queremos te adorar por tudo que o Senhor tem feito por nós. Aleluia.
Senhor, em nome de Jesus Cristo, vamos nos colocar em pé, queridos. Levante um clamor nessa noite diante do Senhor. Pai, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas. Queremos, Senhor Deus eterno, apresentar diante do Teu altar. Queremos declarar nessa noite, ó Deus, que Tu és o nosso sustento, o Deus da nossa salvação. Queremos declarar, Senhor Deus, que só estamos de pé porque o Senhor é a nossa força, que nós só estamos aqui porque o Senhor tem sido o nosso sustento. Meu Deus, em nome de Jesus, nós Te louvamos, Senhor, pela Tua obra nas nossas vidas, Te louvamos, Senhor, pela Tua misericórdia, Te louvamos, Senhor, por esse altar que nos sustenta, Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra que nos mantém de pé, e que no nome de Jesus, nesse mais um mês que nós iniciamos, o último do ano, nós queremos, Senhor Deus eterno, Te render graças, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos dado vitória, em nome de Jesus. Aleluia! 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 Vamos aplaudir o nome de Jesus. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Boa noite, meus queridos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre vocês. Deus é bom, estamos na primeira semana de dezembro. Eu acho que o ano de 2025 voou, né? Muitas emoções, muitas batalhas, mas também em Cristo Jesus muitas vitórias, né? E Deus tem algo a mais para fazer da nossa vida. Eu estou liberando vocês. Estou liberando vocês, estão na bênção. Os obreiros também. E interessante dizer, meus irmãos, que o Senhor Jesus, Ele tem tudo pronto, feito, para poder nos abençoar no ano que há de se chegar. E eu creio, apesar das situações, né, do mundo e etc., Deus tem uma bênção especial para o seu povo. Essa é a promessa para aquele que tem o penhor da herança. Vamos lá, vamos à palavra de Deus. Eu estou só esperando a turma do louvor, tem uns que vão para o banheiro aí, eu espero eles chegarem, eu tenho uma paciência, Deus tem trabalhado no meu coração, então, e vamos que vamos no nome de Jesus. Você vai, por gentileza, abrir a tua Bíblia no livro do Primeira Reis, livro do Primeira Reis. Ah lá, alô, Motors. Desliga o celular um pouquinho, irmão. Desliga um pouquinho o celular. Desliga um pouquinho o celular. Tem som do lado para mim? Isso. Vocês me ouvem bem aí no fundo? Sim ou não? Os diáconos, me dá um... Tá? Chegou? Beleza. Ok. Diz assim a palavra do Senhor. É esta que está aí. Livro de 1 dos Reis, capítulo 21. Eu vou ler a partir do versículo 17. Para que pudéssemos ter a memória completa, fechada, a gestalt toda por completo do que está acontecendo, teríamos que começar um capítulo antes, mas não dá tempo. Nós vamos já no cerne
do que nós precisamos falar. Diz assim: então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, e habita em Samaria. E eis que na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela, falou-lhes, dizendo: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança, diz-lhes, mas assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Respondeu ele: achaste. Porventura já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor? Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, exterminarei de Acabe a todo o sexo masculino, está falando de homem, quer seja escravo, quer ser livre em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritastes e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves dos céus comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Senhor, fala conosco. Dai-nos a sua unção. Dai-nos, Senhor, o poder, a graça. Dai-nos, Senhor, o dom da tua palavra. Senhor, dai-me, Senhor, condição de pregar com ousadia, intrepidez e graça, para que aos corações venham então se desvelar, entender o movimento do mundo espiritual e como, Senhor, batalhar na vida do dia a dia. Em nome de Jesus, fala conosco, e Espírito Santo, te convidamos a estar conosco, abrir o nosso entendimento e também o nosso coração para com a sua palavra. Amém e amém. Podeis assentar.
Antes de começar, eu passei a semana inteira engolindo aí da mocidade aí a seguinte coisa. Põe para mim aí no telão o da Santa Ceia, por gentileza. E a brincadeira foi essa, a imagem. A imagem que vai ser refletida agora era essa, do ano de 2025. Olha, é o pastor Anderson com a Liga da Justiça. Isso, eu fiquei meio... Eu falei assim, não estou valendo muita coisa não, mas meus amigos estão me ajudando. Mas vamos que vamos. E vai ter mais gente aí que vai entrar na Liga da Justiça aí, vai nos ajudar. Deus tem levantado. Meus irmãos, me perguntaram e vieram, e essa pergunta estão se fazendo desde novembro. Nós começamos o ensaio de Natal, eu não sei quanto, mas foram feitos vários. Eu tive em 3 deles, muita correria para mim, tenho que fazer bastante coisa ao mesmo tempo. E sábado agora, a turma, por exemplo, das crianças, queria saber o dia que nós vamos fazer o Natal. E eu sempre falava para eles, olha, eu só vou falar o dia a hora que eu tiver certeza o que eu tenho que fazer. E para fazer eu tenho que contar com uma equipe, que é a turma do louvor, ou a turma que vai, ou entrou e vai participar da cantata de Natal. Não há problema nenhum. Ontem nós fizemos a divisão de voz, inclusive o Xande não estava. Me ajudou, foi de extrema valia, e nós fomos fazendo aí, juntamente com os músicos, e arrumando. Vai dar certo se 2, 3 ou 4 aí entender e se esforçar. Mas já está fechado na minha cabeça, ou nós faríamos ou no dia 25, que é na quinta-feira, ou faríamos na terça-feira, que é dia 23, ou faríamos dia 21, que é no domingo, para dar folga aí para a turma, porque eu sempre digo o seguinte, Natal você pode viajar, fazer e festejar com a família. Eu acho que dia 21 dá para fazer o Natal, juntamente com as crianças, dá para fazer a cantata, dá para festejar, e na virada do ano, que vai ser de uma terça para uma quarta, dia 31, nós teremos aquela vigília poderosa que sempre temos. Já está certo, já deveríamos, e essa semana nós vamos pôr aqui no lugar, não foi colocado hoje por causa da Santa Ceia, mas você vai ver a partir do domingo que vem, já tudo bem organizado, armado para o dia da virada do ano. Vamos lá, tá? Então, o Natal nosso, nós vamos realizar nossa cantata natalina, o nosso culto de Natal, dia 21 de dezembro. Que dia que é? Fala alto, deixa eu ouvir. É que eu esqueço às vezes. Brincadeira, não esqueço não. Mas que dia que é? 21, no domingo à noite. Tá bom? Ok? Vamos que vamos. Vamos à palavra de Deus aqui. A palavra de Deus é algo maravilhoso. Bom, o contexto da história aqui parece ser fácil, mas eu preciso de um pouquinho da tua atenção. É algo que está inerente, está dentro de todo o coração humano. É algo que também esteve dentro de todo o coração dos anjos, arcanjos, querubins, serafins.
é algo que passou ou perpassou pelo Messias, Jesus Cristo, aqui na terra durante o seu ministério de 3 anos e meio, e não, por que dizer, durante a sua vida, quando se envolve desde do pronunciar do nascimento até quando ele morre e sobe, é levado aos céus à altura, na presença de 500 irmãos em Jerusalém. Pois bem, essa situação que nós estamos falando, nós vamos falar hoje algo que, na verdade, você nunca teve e nunca terá, nunca aconteceu no seu coração, que foi a condição da cobiça. A Bíblia diz que entrou na matéria, entrou no desejo, entrou nos olhos, entrou no ouvido, sentiu a sensação pulsional do sentimento do coração. Todos nós temos esse movimento que é chamado a cobiça. Isso também com Jesus Cristo. Jesus Cristo, inclusive, ele não queria morrer. Na hora do vamos ver, ele obedeceu, ele sabia que para isso vinha, mas no momento crucial, aonde estava chegando-se a morte, sendo ele dirigido pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que ele já percebera que os discípulos já não andavam mais com ele, porque ninguém, irmão, quer parear a sua imagem com pessoas derrotadas, com pessoas fracassadas. Nós queremos nos identificamos e queremos andar com pessoas que têm uma imagem elevada, uma imagem que, ao seu ver, do jeito que você possa ser comparado ou adquirir da pessoa que você anda aquela identidade, imagem. A Bíblia diz, e Paulo vai descrever no livro de Coríntios, capítulo 13, que ele procurava isso. Ele não achou isso nos saduceus, não achou isso no farisaísmo, não achou isso nas faculdades da época o qual ele se formou em 6. Não tinha pós, não tinha mestrado e nem doutorado. A Bíblia diz que ele achou isso em um doutor ou um mentor que cuidava dele ou ensinava as letras, costumes, hábitos e culturas judaica, que foi, e ele aprendeu com o grande, magnífico, que com uma palavra ele dava a direção e comandava todo o judaísmo, chamado Gamaliel. Para quem conhece e é leitor da palavra de Deus, vai dizer ou vai chamar de o grande Rabino Gamaliel. Também, tendo ele cidadania romana, de confiança plena dos romanos e de César, ele fazia a sua parte espiritual, ele fazia a parte das Sagradas Letras, e tem a liberdade para definir e para escolher. Esse Paulo, que depois vai descrever, e quando ele entra no cristianismo, ele começa a se confundir, ele começa a entrar em crise de identidade. E quem não já teve essa crise? Quem já não teve crise existencial? Paulo teve. Paulo teve quando Jesus Cristo apareceu para ele, quando ele estava rumo à perseguição do povo de Israel, do povo judeu,
com carta de autonomia romana para perseguir todos os cristãos, estivesse eles aonde estivesse. E ele tinha o direito de matar, apedrejar, assolar e exterminar. A sua grande alegria era quando, depois de tirar a pele, colocar e misturar junto com o sangue, rasgar as vestes e colocar aos seus pés. Ainda não deixando o cristão morrer, suspirando, já sem pedaços de pele estirada, ele subia no palanque e dava-se a ordem de matar, fazendo então um mutirão de gente, matando e apedrejando aqueles que já estavam feridos e já estavam no ímpeto máximo da dor. Nessa condição, a Bíblia vai falar que Paulo vai dizer o seguinte: quando eu era menino, eu falava com menino, estou citando 1 Coríntios, capítulo 13, estou citando lá no final. Ele diz: quando eu era menino, vivia como menino, eu chorava como menino, andava como menino, mas quando eu fui grande, alguma coisa, quando eu cresci, tomou conta do meu coração. Eu queria ser alguém, eu queria ser alguma coisa, eu queria ter uma identidade que, se pudesse, ou que eu viesse me satisfazer com aquilo. E por isso eu fui judeu dos judeus, da casa dos judeus, eu fui da tribo de Benjamim, que era a menor delas, e eu me esforcei, me tornei circunciso por lei, e cresci aos pés de Gamaliel, e fui judeu dos judeus, hebreu dos hebreus, e fui crescendo até obter a cidadania romana, e eu fui perseguidor dos cristãos, e fui uma fera indomável até matá-los com satisfação, o qual hoje eu tenho vergonha. E ao lembrar dessa cena, me entristece e as lágrimas correm nos meus olhos. Mas o Senhor me aprisionou. Sou prisioneiro de Cristo. O Senhor me disse: duro serás para ti escapar dos meus agrilhões. Você vai fazer a minha vontade e vai experimentar aquilo que você fez para com os outros. E experimentando de tudo aquilo que eu fiz para com os outros, hoje eu me acho em falta para com Deus, mesmo sendo ou fazendo tudo, parece que eu ainda não alcancei nada. Estou lutando. Já aprendi a viver na fartura, já aprendi a viver na necessidade, aprendi a ter fome e ter com abundância. Já tive enfermos e muito enfermo a ponto de quase morrer, e hoje já experimentei de uma vida saudável. E quando parecia que não tinha mais força, o Senhor me fortalecia, me trazia vigor, e eu levava a palavra de Deus adiante. O rumo pela qual o Senhor e o alvo pela qual o Deus me chamou e me aprisionou, eu louvo e dou graça a Ele, porque eu tenho partido e ido ao alvo, e ido ao encontro dEle, para cumprir a missão pela qual eu fui determinado por Deus. Eu ainda não continuei, eu ainda não cheguei lá, mas eu vou chegar lá, porque o dia que eu chegar lá, eu vou receber a recompensa do Senhor. Ele vai falar que é chamado a coroa da glória. No findar da tua vida, ele vai descrever a seguinte forma: eu combati um bom combate, eu guerreei com todas as forças da minha vida, eu guardei e findei, cheguei ao alvo que Deus determinou para a minha vida, e agora
em tudo isso eu guardei a fé. Não tem mais por que ficar lutando para sobreviver. Estão fazendo, nesse período que eu estou 4 anos preso, estão fazendo o escândalo das minhas prisões. O povo está falando mal. E muitos estão agora me amaldiçoando, dizendo só podia acabar nisso. Ele era perseguidor dos cristãos. Quanto mal esse homem fez. Está vendo aí? É a mão de Deus pesando. Está vendo aí? É Deus castigando. Está vendo aí? É o fantasma, é o inimigo que Deus está dando a ele força para destruir e triturar a carne de apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo confirma tudo isso, e ele diz que ele chora e ora a Deus, para que Deus aliviasse a sua dor, para que Deus tirasse o espinho da carne. E a Bíblia diz que ele ora e intercede, porque naquele momento ele achava que iria morrer, pois estava em um calabouço, já estava com a carne podrificada, e orando ao Senhor, a Bíblia diz que aparece um anjo do Senhor e diz assim: olha, Paulo, sobre o seu espinho na carne, fica tranquilo, o que fez já fez, mas a minha graça te basta. Ele pergunta para o Senhor e diz assim: mas então por que Satanás me esbofeteia na cara? E é isso que o diabo faz, ele é acusador dos irmãos. Ele quer mexer com o seu brilho, ele quer mexer com a sua característica, ele quer mexer com as suas emoções e mexer com as suas características, com o seu caráter. Bater na face, bater de costa de mão e dizer que você não vale nada, que você é um condenado, que você é um imprestável, que você não faz nada certo e que você é digno de morte e digno de perdição. Mas a Bíblia diz que veio então um anjo do Senhor e diz: quando tudo isso acontecer, saiba, a minha graça te basta. Paulo, refletindo em tudo isso, em uma das suas últimas epístolas, o qual ele escreveu, ele diz: aonde ele aprendeu isso daí, na carne, da pior maneira possível, como ser humano, ele diz: aonde chegou o pecado, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Em outras palavras, pode ter maldição, pode ter praga, pode ter, muitas vezes nós não acertamos, estamos em desventura, não conseguimos obter o resultado que nós queremos, mas a graça do Senhor é o que basta na minha vida e na tua vida, e é o que me conduz, e é o que te conduz. É a graça. Sendo a graça, você que me vê pela internet, não existe força maior do que aquilo que Cristo Jesus conquistou para a humanidade. E Paulo vai dizendo assim: e eu vou em busca da graça. Quando ele diz que quer morrer, a Bíblia diz que vem então os auxiliares dele. E aí perguntam, porque ele estava falando muito: olha, eu não vou conseguir, eu vou morrer, eu vou ser condenado, e eu vou apodrecer, e vou morrer aqui nesse calabouço. Ele faz algo maravilhoso, ele chama os seus discípulos. Lá vai Lucas, lá vai Silvano, vocês chamam de Silas, lá vai Timóteo. Ele diz: a luta continua, minha gente, nós temos que continuar. Não é, olha, apesar de todo mundo falar e eu não posso me defender, traga para mim. Porque eu mesmo, segundo a minha vontade, segundo a minha carne, eu queria partir. Estou sofrendo muito aqui.
mas por causa de vós, eu fico vivo. Então me traga a capa, me traga os papilos, me traga as canetas, porque eu vou continuar escrevendo e eu vou continuar direcionando. Uma das coisas que nós temos que aprender na vida é o seguinte: às vezes a nossa vida está bem, às vezes está mais ou menos, e nós temos que nos postar e nos apresentarmos como cristão, vencedor, cheio do Espírito Santo, não variante. Por dentro é só Deus que sabe como nós estamos. Mas para ganhar uma alma, para pescar uma alma, para ganhar um peixe, para fisgar uma alma para Jesus, isso às vezes nós temos que nos reorganizar e confiar no poder da graça divina, e que o Senhor está na frente e nos sustenta. Essa é a missão do cristão. Não deixar a peteca cair. Pois bem, se Jeremias, no pior momento da história da humanidade, principalmente dos judeus, até mesmo pior do que o Holocausto, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, ele profetiza, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, grande é, e ela vem a cada dia que se nasce, existe o mal, existe as trevas, existe a maldade, existe a morte, era um momento de tremenda destruição, de fome contínua, mas a misericórdia do Senhor vem junto. Nasce o céu e vem as misericórdias de Deus, nasce o céu e vem as misericórdias do Senhor, e ele diz: as misericórdias do Senhor são as causas pela qual ainda não fomos consumidos. Tem muita gente que já foi consumido, mas a misericórdia do Senhor está na tua vida. Deus te guarda dentro do coração dele, e a graça, Senhor, pastor, como funciona a graça? A graça é aquilo que Jesus já determinou. Jesus falava: basta a cada dia o seu mal. Amanhã teremos um mal para vencer. Amanhã teremos problema, mesmo sendo feriado. Depois da manhã, outro mal. É um mal a cada dia a se vencer. Mas a graça do Senhor, a presença do Senhor, a palavra do Senhor, a promessa do Senhor, o Espírito Santo do Senhor é contigo. Por que o senhor falou tudo isso, pastor? Para dar exemplo de Novo Testamento. Está o Senhor tratando de um profeta tesbita, da terra de Tesbitá, numa montanha. Era um homem meio que matuto, vamos dizer caipira, matuto do jeito de agir, matuto do jeito de falar, matuto do jeito de se vestir. E um dia o Senhor aparece para ele e diz assim: Elias. E aí Jesus mexe. Talvez aquilo seria ou orgulho ou uma vergonha para ele. Mas Deus chama assim: Elias, o tesbita. Não tem coisa que às vezes ele fala assim, mas não mexe no passado. Não. Apelido. Tem apelido que a pessoa recebe quando é criança,
Quando está grande, ele quer eliminar de qualquer jeito. Terrível. Ele quer mudar de fase. Mas Jesus diz: Elias, presbita, eu conheço o teu território, conheço sua maneira de agir, reagir, de vestir, e conheço também a tua comunhão comigo. Jesus te conhece. Por mais distante que você esteja, por mais longínquo que você esteja, Jesus te conhece. Você não precisa ser douto, você não precisa ser o máximo dos máximos, você não precisa ser o apogeu do ser humano na sua sabedoria. Se você tiver a graça de Deus, Jesus te usa como você é. E a Bíblia diz que o Senhor chama ele, porque os profetas já estavam todos eles variados. Estavam todos eles emaranhados, com medo. E Deus chama Elias e diz: desce para Samaria. Elias estava espiritualmente e geograficamente acima, na montanha. Deus está procurando aquele que está subindo espiritualmente. Deus está procurando aquele que, pelo menos, se esforçou para estar no topo. Deus está procurando aquele que ora, aquele que busca, aquele que crê, aquele que entra num desafio de fé, aquele que é fiel a Deus, independente da circunstância, aquele que é leal, aquele que é fiel. Deus está procurando pessoas dessas. Porque é nesse momento que nós somos treinados ministerialmente, espiritualmente, para podermos então ter a inspiração daquilo que o Senhor Deus colocará na nossa vida, que Paulo chama de beneplácito da santa vocação. Inspiração. Eu ando com Deus, eu amo Deus, e Deus me faz falta. E automaticamente, você faz falta para Deus. Fala aí para a pessoa: olha, você faz falta para Deus. Para Deus você não é mais um número, mais um CEP, não é mais um SIC, já não é mais um CPF, já não é um RG, já não é uma carteira de habilitação. Não, você não é um número, você é uma pessoa. A Bíblia diz que você, aquele que fizer tanto, a Bíblia diz que o nome dele vai ser trocado no livro da vida por causa das suas grandes obras de salvação. Porque não condiz o nome dele com aquilo, com os seus feitos. Não condiz o nome dele com a coroa que ele tem. Paulo, quando descreve que findou a carreira, que ele correu o bom combate, combateu muito bem, e chegou ao estágio o qual Deus tinha preparado, e findou ali a carreira e guardou a sua fé. A Bíblia diz que ele vai agora para a segunda parte, dizendo: pois agora já estou preparado para receber o penhor da herança, o qual Deus tem me conquistado desde quando me chamou. Em outras palavras, o que é penhor? O penhorar é a palavra que nós usamos hoje. Jesus deu valia, Jesus colocou a mão dele, Jesus escreveu a história dele, Jesus selou a história dele, assinou em cima com sangue carmesim, com um anel de selar, dizendo: esse não escapa, esse vai chegar, e esse vai ser uma bênção. E é isso que Deus pretende e quer de você. Quando chega no movimento de Elias, era a mesma coisa. Elias foi chamado para
enfrentar Acabe. No linguajar dele, ele não estava muito preocupado. Era homem de experiência com Deus. Ele chega a Acabe e diz assim, ó, não, eu te digo conforme a minha palavra. Ele nem põe Deus na história. Que não choverá durante 3 anos e nem orvalho vai cair sobre a terra. Virou bagunça. Ele foi vítima da sua própria profecia. 3 anos e meio, e a Bíblia diz que ele sofreu, e sofreu muito, por causa dele, por causa dos amigos e por causa dos parentes. A Bíblia vai dizer no Novo Testamento, no livro de Tiago, dizendo que Elias era homem das mesmas paixões do que nós. Ele sofreu como tudo isso aconteceu. Mas ele cria que Deus tinha solução. Às vezes, o nosso coração está doendo. Às vezes, o nosso coração está triste. Às vezes, o nosso coração está amargurado. Às vezes, o nosso coração está raivoso. Às vezes, o nosso coração está remoendo. Às vezes, o nosso coração está amargurado. Às vezes, o nosso coração está deprimido. Mas Deus continua investindo em você. É com você que é o negócio. E tem gente que diz, não, pastor, eu não estou preparado, tem que ser o outro. Não. Elias entrou nessa, chegou uma hora que ele disse, Senhor, só comigo, só comigo, só comigo, só eu, e o outro. E Deus falou assim, rapaz, você está entrando num estágio depressivo e está virando um megalomaníaco, porque você está se afastando da sociedade e achando que é a última coca do deserto ou o último pacote da bolacha. O último pacote, a última bolacha do pacote, você está se achando o tal, você está se achando o perfeito, e você tem que dar uma passeada nessa sequidão e aprender e ver que tem gente que não se dobrou diante de Baal e enfrentou Baal e Acabe e também Jezabel como você, e eles estão no meio do buraco, não tem o que comer, às vezes tem água, às vezes não tem água, e eles vão se virando, se escondendo, e o que não se dobraram até agora, diante dos pés de Aserá e Baal, são 7.000 profetas. E você está se achando sozinho. Sai desse buraco aí, que eu vou te mostrar que tem gente boa. Tem profeta corrompido? Tem, mas tem gente boa. Tem gente que está no mesmo manto seu. E Deus diz assim, eu vou te ajudar, sai daí da caverna, e Deus se apresenta a ele. Coração endurecido é difícil. Deus se apresenta a ele de 3 maneiras. E veio furacão, tufão, veio fogo, e veio... Mas ele não encontrou Deus. Não é que Deus não estava, é que ele não encontrou Deus. Ele foi encontrar Deus em um hálito. Ele vai encontrar Deus em uma sombra tranquila. É o momento que ele estava vivendo. Aí ele cobriu a cara com a capa que ele obtivera, e chorou, e ainda por cima quis entrar de volta na caverna. Deus disse, ó, você já chorou toda a sua dor, a tua lágrima aí, só que a missão tem que continuar. E Deus fala assim para ele, e ele diz, o que eu tenho que fazer? Ele fala assim, tudo que você fez de desespero, tudo que você fez sozinho, você vai voltar, retroceder tudo e começar de novo. E é nessa que ele aparece.
É nessa que ele aparece. Deus fala para ele: ô meu amigo, você vai voltar a falar com Acabe. Você venceu a batalha dos deuses. Você destruiu o exército de Acabe. E também matou a espada o exército de Jezabel. Mas a maldade deles ainda continua. Essas pragas aí é que nem tiririca. É que nem vai brotando. Vai brotando. Jezabel já fez mais 450 profetas. Baal já fez, segundo a orientação de Jezabel, mais 400 profetas. Dentro da entrada de Samaria, que foi o bisavô, que Acabe herdou, porque foi o bisavô que o fez. Ele falou assim: olha, tem 2 estátuas. Tem a estátua de Baal e tem a estátua da deusa Azará. Para entrar por Samaria tem que passar debaixo das mãos deles. E a pessoa não come mais pão. Só come pão quando ela quer. Água quando ela quer. Mas voltou a chover, mas ela domina a água e domina a comida. E carne, o povo nunca mais comeu. O único que comeu carne foi você. Você teve privilégio. Então você vai lá falar com Acabe, porque Acabe está aprontando e aprontando feio. Ah, mas já vencemos? Venceu. O povo já não disse que só o Senhor é Deus? Disse. E aí? Mas diabo que é diabo não desiste nunca. Diabo trabalha 24 horas por dia e ainda dá tempo de fazer hora extra. Ele dá jeito. Às vezes nós tiramos férias e precisamos tirar férias. Senão, conforme o ritmo de cada pessoa, é necessário descansar. E se ajuda, descanse. Ontem eu estava aqui, eu venho de um embalo de 3 semanas, planejando, já estou lá no final de fevereiro, e eu estava num estágio de tanta canseira, aí eu passei em casa. Quando eu passei em casa, minha mãe preparou todas as coisas, eu já não queria comer, aí ela arrumou as coisas, tudo certinho, e eu acho que deixei tudo lá apodrecendo, porque eu queria. Eu trouxe? Então, eu trouxe, irmão, nem eu sei onde pus. Você vê o estágio da canseira mental. Aí eu cheguei aqui para ensaiar a turma. Chegou um determinado momento. Eu faço isso de vez em quando. Isso é uma técnica que eu aprendi lá na academia, lá na faculdade, para poder manter o cérebro acelerado. Quando eu faço isso na frente da minha mãe fica chorando. Eu falei: não, mãe, não estou passando mal, não. Isso daí é que o cérebro já está mascando de tanta canseira. Ou eu dou um book, fico 2, 3 noites, dias sem dormir, para poder apagar e depois dar um geral. Aí a mente volta rápido. É normal. Mas ontem eu estava tão ruim, que eu peguei, eu falei assim: enquanto vocês cantam, eu coloquei o fone aqui, eu falei assim: eu vou me esticar no tapete. E me estiquei no tapete aqui. Eu não sei quanto tempo eu fiquei, me estiquei. Aí quando eu vi que eu estava quase dormindo, levantei, sentei na cadeira e continuei o ensaio. E aí terminou aqui, teve algumas coisas para fazer e etc. Quando foi 8h30, eu deitei no tapete. No meu tapete. Quando eu deitei, eu só deitei, eu falei: vou jogar a carcaça no chão, depois eu vou tomar banho. Joguei a carcaça no chão para a honra e glória do Senhor.
deu aquela estralada. E aí eu falei assim, agora eu vou tomar banho. Quando eu falei, eu vou tomar banho, isso era mais ou menos 8h30. Quando eu falei, vou tomar banho, era 3h da manhã. Uma dor na costa, fiquei no tapete. Então, o corpo humano, ele dita a regra nossa. O coração e o sentimento também é a mesma coisa. Quem está entendendo o que o pastor está dizendo, diga amém. É por isso que Jesus diz, o espírito está preparado, pode vir o que vier. O espírito está pronto. Deus te fortalece espiritualmente, mas a carne e a emoção, ela varia. Ela é fraca, ela é frágil. É por isso que nós não temos e não podemos dar o privilégio de ficar doente. Por quê? Porque nós temos a fragilidade humana. Mas espiritualmente, principalmente, temos que ter a força do Espírito Santo, o ímpeto do Espírito Santo. Nós temos que ter a intrepidez, a audácia, a força, o ânimo pelo qual o Senhor chama Elias. E quando Elias estava de férias, Deus chama ele lá na montanha e diz, Elias, dispõe-te. É hora de trabalhar. Fica de fé. Levante-se espiritualmente. Levante-se emocionalmente. Levante-se carnalmente. Vamos trabalhar de novo. É mais uma missão. É mais uma obra. Nós vamos ter que reagir. Deus te chama hoje e te diz, dispõe-te, porque eu quero fazer coisas novas e grandes na tua vida em 2026. Quando Deus disse isso, a palavra do Senhor vai dizer qual que é a missão. Deus disse, desce. Desce encontrar-te com Acabe, o rei de Israel, de Samaria. Acabe morava no palácio de Samaria. Existia agora duas linhagens de judeus: os samaritanos, e existia os judeus, ou chamado israelitas. Ambos moravam na montanha. Fizeram a cidade na montanha. Repete comigo, montanha. Isso. Jerusalém está na montanha. Montanha maior do que Jerusalém vai ser o Monte Tabor e vai ser o Monte Nebo. Montanha. Aí vem Jeroboão. Ele racha com a descendência de Davi. E ele vai procurar abrigo, faz da tua cidade, mas não deu certo. O povo de Israel sempre, depois que saiu do Egito, eles sempre andavam pelas planícies. Nunca pelas montanhas. Nunca. Porque todas as montanhas eram habitadas e a única montanha que não era habitada era a montanha do Monte Sinai. Então a orientação que Deus dava para Moisés, para orientar o povo, ele subia o Monte Sinai. Porque quem está lá no alto enxerga melhor. Quem está no topo, ele consegue se organizar melhor. Quem está no topo, ele consegue pensar melhor.
Quem está no topo, ele faz uma melhor estratégia. Quem está no topo, ele consegue se organizar de uma maneira mais eficaz. Quem está no topo está enxergando o que está acontecendo lá embaixo e ele pode sim reagir e pode levar vantagem em cima disso. Só que no Monte Sinai, somente quem subiu o Monte Sinai foi Moisés, e no final, quando Moisés morre, foi Josué. Ele foi testificar para ver se Moisés tinha morrido, e o corpo de Moisés não foi encontrado. Vai ser encontrado depois no Novo Testamento. E a Bíblia diz que depois que ele passa pela montanha, ele desce e fica esperando. Deus presta atenção nele e diz assim: meu servo Moisés já está morto, você vai ficar na valeta até quando? Tem gente, irmão, que ele é craque de valeta. Tem gente que é craque de buraco, irmão. Ele é craque de viver no poço, ele é craque de viver na caverna, ele é craque de viver escondido, ele é craque de viver só embaixo no que em cima. E a Bíblia diz, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, que Deus te coloca por cima e nunca embaixo. Deus te abençoará, bendito serás o fruto das tuas mãos, bendito serás o fruto do teu ventre, bendito serás o fruto da vossa matadeira, bendito serás por onde colocar a planta dos vossos pés. Tu serás abençoado, tanto embaixo como em cima, mas eu te colocarei por cabeça e não por cauda. E estarás sempre em cima e nunca embaixo. Vê lá. Bom. Agora Deus disse: desce. Vai para outra montanha. A montanha de Samaria. Era na região de Efraim. Aonde era chamado Poço dos 7 Juramentos. Aonde Jesus encontrou com a mulher samaritana. Perto de Sicar. Quando ele chega ali, ele vai adentrando o palácio, dá a volta. E a Bíblia diz que Acabe não estava no palácio. Ele estava na sacada do palácio. E da sacada do palácio tinha um jardim embaixo da casa dele, no terraço. E no terraço tinha uma plantação de vinha, uvas lindas, uma plantação inigualável. A Bíblia diz que todos os dias Acabe ia lá e ficava vendo aquelas vinhas florescendo, crescendo e etc. E a Bíblia diz que, como se fosse um germe, uma bactéria, ele começou a cobiçar aquilo que não era dele. A vinha pertencia a um homem chamado Nabote. Segundo a lei levítica, e diz o livro de Números, que Moisés deixou registrado tudo e em cada pedaço, organizado no mapa, de quem pertencia a terra. E Nabote, ele cumpria essa lei. E quem vivia da herança patriarcal, pai, filho, vô, e assim vai, bisavô, vinha de trás para frente, ele manteve aquilo ali. Ele cercava, cuidava, e agora era a melhor vinha que existia na região samaritana. Provavelmente vendia para o rei. O rei experimentava do suco da uva, mas não se deixava, e ele queria mais.
E ele ficava indignado, dizendo: como pode, sendo eu, estando em cima, não poder comprar a terra de Nabote, que está dentro, na parede do quintal da minha casa? E ele vai cobiçando, e o diabo vai mexendo na cabeça dele. E ele sabia que ele não podia mexer, porque do dia que ele mexesse, a mão de Deus poderia ir contra ele. Aí vem algo que nós temos que entender. Para que Acabe pudesse ter posse daquela terra, ele tinha que abrir mão da herdade. Irmão, tem muita gente que não entendeu ainda. Jesus Cristo te chamou, te lavou com sangue carmesim, te deu as melhores vestes nupciais, Ele te abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais dos céus para com a terra. O reino do céu chegou até você. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, e o Senhor tem promessa na tua vida, e aquilo que Deus tem para você como herança, não podemos abrir mão. Não abra mão daquilo que Deus disse sim para você. Não abra mão. Não abra mão da tua geração, não abra mão da tua história, não abra mão da tua promessa, não abra mão. Eu tenho certeza, Deus tem cuidado, Deus tem libertado, Deus tem restaurado, mas não abra mão da tua herdade. Abra mão de tudo, só não abra mão da presença de Deus, da herança que Deus tem te dado, do chamado que Deus tem te dado, e de como Deus tem feito maravilhas e te abençoado. Davi passou lutas inexplicáveis. O dia que ele se entristeceu, estava doente, acamado, os amigos vinham, olhavam para ele, davam palavras de amor, davam palavras de ânimo, mas quando virava a costa, dizendo: maldito, ele vai morrer. Amaldiçoado seja, ainda está respirando. Isso era amigo, pensou se fosse inimigo. Amanhã eu volto, e vem essa notícia: e esse homem não morre, esse homem não morre. Esse homem não morre. E Davi orando: Senhor, abençoe a minha sepultura. Senhor, ao me encontrar contigo no céu, na sepultura, olhe, Senhor, para as minhas mãos, para aquilo que eu tenho feito para o teu reino. Tenha piedade de mim, ó Deus. Senhor, não deixe, Senhor, os meus inimigos se alegrarem, Senhor, com a minha morte. Na cabeça dele estava morto. Senhor, eu sinto dor nos meus ossos, eu estou arrebentado, quebrado, eu fui ferido pelo inimigo, e foi mesmo. Eu agradeço, Senhor, porque o Senhor abençoou e deu uma ação perpicácia, e um dos meus valentes me ajudaram, mas estourou a minha costela, pegou perto do coração e já furou o pulmão. Eu não tenho e não consigo respirar, não consigo viver, estou acamado, e agora tenho chagas sobre as minhas costas. Meu ânimo está desfalecido, não aguento mais comer, não aguento mais ficar enfaixado. E vinha o povo, os amigos, e muitos deles falavam: mas o maldito morre. Tem tanta gente boa aí, e o que é para morrer, morre. Deus disse para ele: eu vou te levar da mão dos seus inimigos. E o inimigo não era os fariseus. O inimigo não era os medianitas. O inimigo não era os amalequitas. O inimigo não era
aquele que ele é acostumado a guerrear, os filisteus. O inimigo agora era aqueles que se diziam amigos e torcia para que ele morresse. A Bíblia diz que andas. E aí ele quer um apoio, um aval do profeta Elias. Ele vai e entra na vinha que estava no terraço do palácio dele. E ele anda, e a Bíblia diz que aquela terra era uma terra de herdade, e Nabote já não estava mais lá. Elias pergunta: o que fizeste com Nabote? E ele vai dizer: olha que vinha bonita, olha que coisa linda, agora é minha. Elias vai perguntando sobre Nabote, e a Bíblia diz que o Senhor agora acendeu o seu espírito. E disse assim: assim diz o Senhor. O homem já não estava mais lá. Assim diz o Senhor: porque cobiçaste as delícias da terra e não experimentaste das delícias de Deus, porque persististe só em obter os belos prazeres da terra, e ainda não aprendeste que é Deus que abre os céus e fecha os céus, manda a chuva, para de chover, é Deus que controla todas as coisas, e não humilhaste o teu coração. Assim diz o Senhor: eu te vi você ficar amargurado, deprimido, todas as vezes que olhava para a vinha de Nabote. Ficaste e entraste agora em um regime, em um jejum, e a tua cobiça foi aumentando, teus olhos foi aumentando, e por não poder tocar, porque aonde Deus determina, o inimigo não pode tocar, a não ser que a pessoa ceda. Você entrou numa cobiça profunda e desejou muito aquilo que não lhe pertencia. E para não fazer o mal, você entrou numa depressão e ficou de cama. E você não sabia que era o demônio da inveja. Diga aí para o seu irmão: demônio da inveja. A inveja, essa praga não desiste do ser humano. Com a cobiça vem a fascinação, com a fascinação vem então a inveja. E sobre a inveja, Tiago diz: olha, sois invejosos e cobiçosos, quereis alcançar, guerreais, combateis e nada possuís, porque não pediste a Deus, e se pediste a Deus, pediste mal com Ele, para gastar em vossos deleites e prazeres. O nome do Senhor não vai ser honrado nisso. Da onde vêm as vossas demandas? Tiago capítulo 4. Da onde vêm as vossas demandas, as vossas guerras? E a guerra sobre guerra. A Bíblia diz: da onde vêm as invejas? E tem pessoas que até matam para obter. Quando eu falar mata, não é dar um tiro na cara da pessoa e nem esfaquear ela. Mata o sonho dela, o desejo dela. Coloca ela em um lugar insignificante. E tem gente que acredita.
Sai dessa no nome de Jesus. Você não é melhor que ninguém, mas também não é pior. Você chegou aqui com a bênção de Deus, com a ajuda de Deus, eu tenho certeza. Deus te levantou, Deus te tirou do charco de lodo, Deus te tirou do pecado, Deus te tirou da cama, Deus te tirou do vale, e Deus te colocou na tua mão algo determinado chamado herança de vida e bênção dos céus. Isso não veio por acaso, isso veio porque você está na presença de Deus, porque você honra a Deus, porque você teme a Deus, porque você tem temor ao Senhor, você teme e treme na presença de Deus, ora a Deus, busca a Deus, conserta-se, não é perfeito, mas não abre mão da presença de Deus. Vem as guerras, vem as pelejas, vem as batalhas, mas você está em Deus. Não abra mão. É guerra, peleja. Da onde vem? O ser humano, o diabo nunca cria nada, ele sempre imita. Mas se tem uma coisa que ele sabe criar é a confusão. O diabo é craque em confusão. Enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, se não fosse o adorar a Deus e estar servindo a Deus, certamente amanhã você não vai conseguir lidar com as confusões. Porque confusão, meu irmão, tem de sobra. A Bíblia diz que Ele é o pai da mentira. Ele é o criador da confusão. E a Bíblia diz, e eu acho que é a melhor definição que a Bíblia declara sobre o diabo: ele é aquele que engana o mundo inteiro. E não tem cristão que bata no peito dizendo: olha, não, nunca fui tentado com isso. E você é tentado no vale e é tentado na montanha. Jesus foi assim. Para falar em montanha, Jesus morreu em uma montanha chamada Monte da Caveira, ou Gólgota. Mas a Bíblia diz que foi na montanha que ele se acendeu, subiu ao céu na presença de 500 irmãos. Então isso é fase da vida. Está lá, então, passeando na vinha, e o profeta diz assim: o que fizeste aqui? O que fizeste com Nabote? Porque a inveja tomou o teu coração. Me explica como você conseguiu estar aqui. Aqui não é o teu lugar. E ele conta: a culpa não é minha. Realmente eu fiquei deprimido, fiquei de cama. Eu queria, porque queria, parecendo uma criança, um bebê mirrado. Mas eu sei que, segundo a lei, eu não podia tomar posse. Quando Jezabel chegou, junto com seus 450 profetas, me viu adoentado em cima da cama de inveja. Irmão, tem gente que tem uma inveja que fica até doente. Fica doente. E outra, ele é rei, viu? Tem gente rica que é invejoso. Tem gente que se engana, fala assim: ó, olha, fulano,
ele está abaixo de mim, ele é pobre, ele é pé rapado, não tem onde se apegar. Só porque eu tenho alguma coisa na vida, ele tem inveja de mim. Às vezes nada, irmão. Às vezes... E tem gente rica que é mais ou menos assim, eu tenho tudo. Olha, eu sou capaz e estou indo de bem a melhor, cada dia mais. Então eu fui e comprei um carro branco, 0 quilômetro, um Polo. Uau! Branco. Cross, nem sei se tem, irmão. Tem ou não? Tem? Tem carro assim? Tá. Zerinho, nem tirei. Chegou o meu vizinho da casa da frente, ele olhou de cima a baixo e falou, posso ver seu carro? E eu olhei e falei para ele, pode ver. E ele olhou e deslumbrou, sentiu o cheiro de novo e disse, é novinho, rapaz. Olhou a quilometragem, olhou a pneu e ainda perguntou quais foram os benefícios. E quanto pagou. E se valia a pena. E era uma época de Black Friday. Eram as últimas unidades. E aquele carro branco meu, ilustrado, perolizado, coisa mais linda. Eu falei para ele, olha, isso sim que é carro. Ele saiu, não falou nada. No outro dia, dia 27, ele vai lá. Tinha somente um Polo, Cross, branco pelorizado. Ele disse assim, compro, não compro, compro, não compro, comprei. Ele leva para casa. Quando ele põe na garagem, o carro branco, sem placa, o vizinho que mostrou diz, invejoso. Invejoso, invejoso, filho do cão, Zeca Pimenteira. Olho de bazã, olho gordo, obeso que é. Feiticeiro macumbeiro de mente. Ele teve inveja e comprou o carro que era meu. Não, ele não comprou seu carro, ele comprou o carro parecido. Em outras palavras, o invejoso é aquele que quer ter tudo sozinho e o outro não pode ter nada. Quem está entendendo, irmão? É verdade ou não é? Todo mundo pode ter possibilidade, desde que um seja dele, um seja igual a dele. E aí tem aquele que é invejoso, que está lá embaixo, comendo ovo, medalhão, sol da meio-dia, gueba, vai falando aí, zoiudo, estralado, como que é o nome, pastor? Girassol, e rotando caviar. Solão do meio-dia. Aí não, aí é falta de humildade. Aí começa também de novo. Foi assim com Satanás. Satanás quis estar na posição de Jesus. Depois ele quis de Deus. Depois ele quis, eu vou colocar, depois que estiver junto com Deus, eu vou colocar o meu acima de Deus e Deus vai ter que me obedecer. Elias viu tudo isso e diz, por causa da inveja fizeste isso? E cadê Nabote? Veio Jezabel e começou a me instigar por causa da febre e da doença que eu passava na cama. Irmão, toma cuidado, que tem gente que ele é cara que instigar. Você sabe o que é isso? Puxar sua língua.
puxar a tua língua até você falar uma palavra que ele vai pegar essa palavra e distorcer. E vai jogar contra você, dentro do ouvido de outros. Falar aquilo que você nunca falou e que você nunca quis dizer. E fazer uma interpretação diferente. E você vai estar na boca do leão. Demônio, demônio. Tem gente que é víbora. Essa persuasão não vem de Deus, diz o livro de Tiago, mas sim de Satanás. Portanto, repreendeis o diabo, luta contra ele e fuja dele, para que ele fuja de vós. Tem que fugir de gente assim. Tem gente que não tem paz na alma. Ele vê alguma coisa que você tem, ele quer saber o preço. Ele quer saber aonde, o que você faz, o que você mora, aonde mora, como que é a sua casa. E tem gente que é pior ainda, porque ele não fala, ele só tira foto. Ele posta e daí mostra, pô, tá vendo isso aqui? Isso daqui está falido. Eu conheço. Diabo. Não pode ver a pessoa bem. Elias pergunta, cadê Nabote? Aí ele diz, Jezabel. A culpa sempre é Jezabel. Falei, o que tem Jezabel? Jezabel chegou aqui e me deu um sacode, dizendo, sê tu homem, filho meu. É a segunda vez que na Bíblia diz, ó, você toma vergonha na tua cara e seja homem. Você quer essa vinha aí? Ah, não, porque Deus, não tem nada a ver com Deus. Isso daí está lá 1500 anos atrás. Vamos resolver o caso agora. Você fica pagando pau aí, pagando lenha aí para um jardineiro. Levanta dessa cama aí. Vai tomar banho que você está fedendo. Escove esse dente aí que parece uma sepultura. Isso é mau hálito. Se aprume, bota uma roupa que preste, e depois põe roupa de soldado. Convoque os seus profetas, e eu vou dar jeito nisso, seu mole. Seja homem, e ele era homem. Ele é homem. Aí ele diz assim, mas se eu mexer, a Bíblia diz que a minha herdade não vai perpetuar sobre o reinado. Falei, o que é herdade? Nada, disse Jezabel. Tem herdade aqui? Não, mas eu tenho que ter, porque... Falei assim, olha, de homem você não é nada, você é um calça frouxa. Você é mulherengo, sem vergonha você é. Mulherengo. Tem 70 filhos. Arrancando o órgão reprodutor seu, você não serve para nada. 70 filhos o homem tinha. E não tinha capacidade de tomar uma decisão. Precisava da mulher. E a mulher era endemoniada. Não era da região. Servia pombagira. Na verdade, ela não tinha pombagira, ela tinha logo um pombal. Uma gaiola, uma floresta de pomba. Em cima dela. E ela vai lá. Quando o homem se recupera. Eu não sei porque, hoje de manhã eu estava pregando, quando eu falei que o homem tinha 70 filhos, aí um irmão começou a rir. Aí eu daqui do púlpito, eu falei assim, ele tem um espírito de tarado, né, Cidinho? Porque ele instalou o olhão, falou 70 filhos, aí ele esfregou a mão. Eu falei, eita.
Aí eu vi ele vermelho da cor da camisa e rindo. Eu acho que por dentro ele estava pensando, essa meta eu vou bater. Mas depois eu fui atrás, eu falei para ele, fui sincero, não fui Cilinho. Falei, Cintinho, eu estava pregando, fiquei muito preocupado. Nós temos que fazer um exorcismo em cima de você. Porque quando eu falei que o homem tinha 70 filhos, você esfregou a mão e eu senti uma tara diferente aí. Ele falou assim, não, pastor, eu estava rindo porque não sou eu não o tarado é o meu pai. Porque o meu pai fez 35 filhos. É 35 filhos? É? 33. Isso. E você quer bater a meta, não? Não, já chegou por aí. Tá, só 5. Tá bom, tá devagar, hein, filho? Paçoquinha nele, pastor Marco. Aí, eu termino a história. Quando o homem se levantou, com a ira da inveja, chegou lá Jezabel, armou primeiro os soldados dela, e disse, dai-me hoje agora a tua herança, porque eu quero. O diabo está dizendo para você, eu quero aquilo que é teu. Eu quero aquilo que é sua herança. Eu quero o seu fruto, eu quero o seu lazer, eu quero aquilo que te dá alegria, aquilo que te dá prazer, aquilo que te dá delícias na vida, aquilo que te dá satisfação. Eu quero, eu vou tomar, eu vou arrancar. Mesmo seja dado por Deus, eu tiro de você. Eu sou ladrão, homicida desde o início, o princípio e da origem do século. Eu sou o mestre de roubar, tirar, arrancar, e eu vou tomar a sua herdade. Você vai ficar sem nada. Se o sangue de Jesus Cristo não tiver poder na nossa vida, Nabote disse, essa herdade eu não posso dar, é herança. Mas ele estava em Samaria. E a Bíblia diz, e morreu Nabote, na morte de Acabe. Está vendo que a inveja é uma morte? E morreu Nabote na morte de Acabe. Porque o rei dele era Acabe, o líder dele era Acabe. Ele, na guerra dos deuses, era Baal. E morreu ele na morte de Acabe. Acabe não morreu. Mas o líder dele levou ele à morte. Porque ele o seguia. Jezabel virou a costa e disse, solta os cachorros nele. E os cachorros devoraram vivo. Os cachorros que Jezabel criava. Deveriam ser cachorros, não é, eu acho que não podia ser pudo. Devia ser cachorro bravo. Estraçalharam, comeram até os ossos, e o sangue ficou na terra. Elias olhou e diz, para si, ó Acabe, diz o Senhor, na morte que deste ao seu seguidor, morrerás também, segundo a sua astúcia. Os cachorros hão de te comer. Você vai morrer assim.
A sua esposa, Jezabel, será comida e morrerá na morte de Jezabel e Acabe, porque ela está contigo e ela te instigou a isso. Só que a morte dela vai ser lenta, com muita dor, e de pedaço em pedaço os cachorros devorarão. Esta é a maldição dos cães sobre a vossa vida. Jezabel vai aparecer no livro de Apocalipse, e no livro de Apocalipse vai dizer que ficarão de fora os cães, os idólatras, e etc, etc, etc. Tem coisa que não é para nós. Eu quero orar com você.